Olá, turma. Nós vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para começar, nós temos aqui uma introdução bem sucinta da parte histórica, né? Quem tiver curiosidade aí faz uma leitura, sempre interessante. Então vamos ao que interessa. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo qualquer, né? Nós sabemos que o triângulo retângulo, em um de seus vértices, o ângulo mede 90 graus. No caso aqui, o vértice A. O lado que se opõe ao ângulo reto é conhecido como hipotenusa, e os outros dois lados que concorrem perpendicularmente são os catetos. Então nós temos aí um triângulo, né, de lados 20, 16 e 12, e um ângulo alfa qualquer aqui designado no vértice C. Agora vamos pegar essa base aqui e, de forma espaçada, né, congruentes, vamos dividir essa base em 4 partes iguais e em cada uma das extremidades desses segmentos vamos traçar paralelas ao lado AB. Né? Então ficamos aqui na base com 4 segmentos de medida 4, né? E as intersecções com a hipotenusa, né, que media 20, ficou com segmentos de 5 unidades de comprimento. Esses triângulos aqui, o DEC, o FGC, o HIC e o ABC, são triângulos semelhantes, né? Pelo caso ângulo-ângulo. E quando a gente estuda a semelhança de triângulos, nós aprendemos que os lados homólogos, né, são proporcionais e os ângulos que se correspondem, né, são congruentes, né, têm a mesma medida. Então, nós temos aqui o triângulo DEC, é semelhante ao triângulo FGC, o triângulo também é semelhante ao HIC, que é semelhante ao triângulo ABC. Com base nessa semelhança, nós podemos estabelecer essas 3 razões. Olha só, o lado ED aqui desse triângulo está para o lado EC, né? Então esse cateto está para essa hipotenusa, assim como FG, né? Essa medida aqui desse cateto está para GC, assim como esse cateto aqui, o HI, está para o CI, assim como o AB está para o lado CB. Né? E a razão de semelhança aqui é 3/5, né? 3/5. Da onde vem os 3/5? Né? Mas basta você colocar aqui, por exemplo, se você colocar 12 para 20, né? Se você pegar 12, né, e dividir por 20 e fazer a devida simplificação, né, dividir em cima e embaixo por 4, dá 3 e daqui, e dá 5, né? Ok? É a razão de semelhança das nossas figuras, né? Essas razões que são semelhantes entre si e iguais à razão 3/5 são denominadas seno do ângulo alfa. Então aqui está caracterizado o seno do ângulo alfa, né? O seno do ângulo alfa. Continuando. No segundo, né, aparece aqui também a relação de proporção, né? Aí a gente teria que estar voltando lá na figura. Aqui, ó, CD está para CI, assim como CF está para CG, assim como CH está para CI, assim como CA está para CB, que é igual a 4/5, né? Então, nós percebemos que esses lados também são proporcionais. Né? Então, anteriormente, quando a gente relaciona cateto oposto com hipotenusa, é o seno. E quando a gente relaciona cateto adjacente com hipotenusa,
é o cosseno. Então, essas razões que são semelhantes entre si é igual à razão 4/5, que são denominadas cosseno do ângulo alfa. Né? Indicamos cosseno de alfa é igual a 4 está para 5. Né? Aí temos aqui uma terceira situação, também formando uma proporcionalidade entre as figuras, né? DE está para CD, assim como FG está para CF, assim como HE está para CH, assim como AB está para CA, que é igual a 3/4. Essas razões, que são semelhantes entre si, e iguais à razão 4/5, são denominadas tangente do ângulo alfa, que indicamos tangente de alfa igual a 3/4. Então, quando a gente relaciona cateto com cateto, é tangente, certo? Então, de modo geral, para um triângulo retângulo ABC, são definidas as seguintes razões, denominadas razões trigonométricas. Ó. Em relação a alfa, vamos olhar aqui na figura, tá? Se alguém se perdeu aqui, não tem problema, porque isso aqui passa a elucidar a dúvida. Ó. Quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto, a alfa, então o cateto oposto ao ângulo alfa é o C, dividido por hipotenusa, que é o Azinho. Ó. Quem que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, quer dizer, junto, encostado a alfa. Então nós temos quem aqui? Ó? O Bzinho dividido por hipotenusa, certo? Então não esqueçam, seno sempre relaciona cateto oposto com hipotenusa, cosseno, cateto adjacente com hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então vai ficar C sobre B. Tá? Esse campo aqui foi com relação à análise de alfa. Agora a gente vai fazer análise de beta nesse outro campo. Né? Quem que é o seno de beta? Lembra? Cateto oposto sobre hipotenusa, então é B sobre A. Quem que é o cosseno de beta? É o cateto adjacente, é o que está encostado nele. É o C sobre A. C sobre A. E a tangente de beta, que relaciona os dois catetos, é cateto oposto B dividido por cateto adjacente, ó, B sobre C. Certo? Razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos fundamentais, né? Ou conhecido também como os ângulos notáveis, né? Para a gente deduzir esses ângulos, nós usamos aqui no caso do ângulo de 30 graus, né? Para o seno, para o cosseno e para a tangente, o triângulo é equilátero. Né? Então imagina aqui um triângulo de lado L, né? Aí aqui nós temos aqui BH, né? No caso do triângulo equilátero, as três civianas, né? A mediatriz, a altura, né? a bissetriz, né? E a mediana, né? Todos eles vão coincidir, né? Essas três civianas aqui vão coincidir. Então, ela vai interceptar aqui, no lado BC, quando eu baixar uma reta partindo do vértice B sobre o lado BC, na perpendicular, vai gerar um ponto aqui, o ponto A, o ponto H. Né? Então, BH é a altura chamamos de Hzinho. Se H é ponto médio, é óbvio que AH é igual a HC, que é L sobre 2, né? Para um triângulo de lado L. Sabemos da geometria plana que a soma dos ângulos internos é 180 graus, portanto, cada ângulo é 30 graus, e BH e bissetriz, então esse ângulo aqui é 60 graus. Né? Certo? Agora nós vamos analisar aqui no triângulo HAB a seguinte relação trigonométrica. Ó. Seno de 30 graus é cateto oposto, então L sobre 2 sobre hipotenusa, que é L. Né? Fazendo as operações elementares aqui, né, nós obtemos que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Bacana, né? E quem que é o cosseno de 30 graus? É o cateto, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é o H, sobre hipotenusa, né? Certo? Da geometria plana, nós sabemos que a altura é L raiz de 3 sobre 2, né?
L raiz de 3 sobre 2. Portanto, né, dividido pela hipotenusa aqui, e fazendo as devidas simplificações, nós obtemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é cateto oposto, né, que é L sobre 2 dividido por cateto adjacente, que é H. Fazendo as operações elementares aqui, obtemos que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, para obter esses ângulos aqui, de 30, né, seno, cosseno, e tangente, usamos aí o triângulo equilátero. E, igualmente, para o mesmo triângulo, nós podemos obter o seno, o cosseno e a tangente de 60, né? Certo? Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é 1 sobre 2, tangente de 60 é raiz de 3. Aí o de 45 graus, né, nós partimos de um quadrado de lado L, traçamos a diagonal, como cada ângulo interno é 90, né, essa diagonal AC é bissetriz, então esse ângulo vai ser 45. Por consequência, também, esse aqui é também 45, já que AC é bissetriz, né? Então, não é difícil a gente entender que o seno e o cosseno de 45, olha aqui, o seno e o cosseno de 45, eles vão ter a mesma medida, né? Certo? Então, o seno de 45, cateto oposto, L sobre Dzinho, certo? E a diagonal de um quadrado, nós sabemos que é L raiz de 2, né? O cálculo está feito aqui nesse campo, né? E fazendo as devidas simplificações e racionalizando, obtemos que o seno é raiz de 2 sobre 2, né? Ok? A análise é recíproca, né? Para o cosseno de 45, chegamos ao mesmo valor. E a tangente, né? Já que os dois catetos aqui têm a mesma medida, né? A tangente de 45 graus vai dar 1. E essa tabelinha é a tabelinha que vocês têm que ter na cabeça gravada. Ela é muito importante, né? Tem concurso vestibular que informam, às vezes, esses valores e outros não, justamente por serem medidas fundamentais. Tá? Okay. E aí, com isso, a gente encerra. Né? E agora é só partir para os exercícios.